Boa noite, igreja. Boa noite, queridos. Irmãos, hoje nós vamos voltar ao mesmo texto no qual refletimos na semana passada, Evangelho de Marcos, capítulo 15. Desta feita, nós vamos ler 2 versículos apenas. Na semana passada nós já lemos todo o relato da crucificação. E hoje nós vamos retornar e enfocar nossos olhos nos versículos 33 e 34. São esses versículos que eu gostaria de convidá-lo a ler comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 33 e 34. Vamos ler todos juntos, bem bonito, recitando as Escrituras, dizendo assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Um slogan típico dos dias atuais e que parece ter consonância não apenas com a nossa fé, mas com a cultura, é a frase: Deus é amor. Essa frase é utilizada por vários segmentos da cultura hoje em dia, geralmente para justificar algum tipo prático de relativismo moral. No entanto, tem um livro muito provocativo do Donald Carson, que é A Difícil Doutrina do Amor de Deus. E nesse livro, Carson, ele explora uma ideia, uma tese, que é a seguinte: a doutrina do amor de Deus pelos pecadores, ela é frequentemente simplificada ou mal compreendida, especialmente no contexto moderno, onde a ênfase excessiva no amor divino muitas vezes ignora outros atributos essenciais de Deus, como a sua justiça e a sua santidade. O que significa dizer o seguinte: muitas vezes na nossa cultura, quando as pessoas elas sabem que algo que elas estão fazendo é errado, elas imaginam que falam assim: não, mas olha, tudo que você faz com amor, Deus abençoa. Como se, reconhecendo o amor, Deus não fosse capaz de ter uma bússola moral e de distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado. A grande questão é que essa nossa tendência de simplificar Deus e de diminuí-lo para que ele possa caber nas nossas categorias, ela é muito comum, mas ela muitas vezes produz o rosto deformado de um Deus que não é bíblico. Porque dentro desse amor colossal de Deus que é revelado na Bíblia, a Bíblia não se cala sobre a sua justiça, nem sobre a sua santidade, nem daquilo que parece ao leitor moderno o aspecto mais incongruente com o amor, que é a ira divina. Deus, ao longo das Escrituras, muitas vezes se ira. Se ira com o mal, se ira com a injustiça, que se ira com o pecado. E Donald Carson vai defender uma tese muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: que esse mesmo Deus, que é um Deus de amor, precisa ser necessariamente um Deus que se ira e vice-versa. Porque o amor de um Deus que é santo e justo não ignora o pecado. Por isso Deus se ira contra o pecado, e a sua ira não é irracional, ele diz, mas flui do seu amor pela justiça e do seu amor pela sua própria glória. Pense comigo como às vezes nós tentamos simplificar tanto Deus, que muitas vezes nós imaginamos um Deus que, porque ama, não ira, mas isso não se coaduna nem com a nossa própria experiência humana. Quanto mais você ama alguém, quanto mais você se importa com alguém, mais você se ira quando essa pessoa faz alguma coisa que é ruim para ela mesma ou que é ruim para as pessoas que estão à sua volta. Imagine você que é pai agora de uma criança que já cresceu, e muitas vezes você tem vontade de dar uma coça no seu filho já crescido, porque você pensa nas coisas que ele ou ela tem feito, e você sabe que aquilo é ruim para ele. Porque você ama, você se ira. Se você não amasse, você indiferente ficaria. Mas porque você ama, você tem afetos profundos, você se move na direção daquela pessoa.
Portanto, a ideia de um Deus que nos ama, mas que apenas nos ama, não é santo, nem justo, nem se ira, ela é uma ideia que esgota e praticamente sucateia a noção de um Deus bíblico. Então nós temos uma pergunta nessa noite que é, muito bem, se Deus é um Deus santo e justo, e Ele não pode abrir mão desses atributos para nos perdoar, então como é que Deus exerce o seu perdão para com homens e mulheres pecadores como nós? Quando Deus nos perdoa, e quando Ele diz que nos perdoa, Ele de fato o faz, como esse mecanismo acontece sem que Deus abra mão ou que Ele transgrida um aspecto essencial do seu próprio caráter? Como Deus pode nos perdoar sem abrir mão da sua justiça? Parte da reflexão de hoje está no capítulo 10 do livro texto desse ano, no título A Mensagem 2. Nós lemos esse texto na semana passada e meditamos sobre os meandros da crucificação. Nós tentamos entender um pouco como a crucificação, como um ato tão cruento, tão brutal, ele povoa não apenas o imaginário dos cristãos, mas a cruz de fato é um evento histórico, é um instrumento de assassinato chancelado pelo Império Romano. Foi sob esse método crudelíssimo que Jesus morreu. No entanto, tem um sermão do Tim Keller que, refletindo sobre a morte na cruz, ele diz o seguinte: o que mais nos deveria chamar a atenção em toda a crucificação é a postura e a atitude de Jesus diante da crucificação. Em nenhum momento ele reclama, em nenhum momento, e ele diz assim no sermão, né? Se eu estivesse lá, eu reclamaria a cada step, eu reclamaria dos meus pés partidos, reclamaria das minhas mãos traspassadas, reclamaria da tortura, reclamaria da nudez, reclamaria dessa ignomínia que foi lançada sobre a cruz. Mas Jesus queda-se absolutamente silente em todo o processo. Ele jamais reclama. Mas no único momento em que ele lamenta, e isso acontece poucos instantes antes da sua morte, ele não lamenta sobre os cravos, ele não lamenta sobre a dor, ele não lamenta sobre a injustiça, ele lamenta pelo fato de que naquele preciso instante, ele se sentia abandonado por Deus. É engraçado que esse clamor de Jesus, e que Marcos quer que nós saibamos que Jesus clamou em aramaico e não em grego. Jesus diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e então ele traduz para o seu leitor, que está lendo aqui o grego, ele diz, isso significa, meu Deus, por que me abandonaste? Esse verbo abandonar significa deixar para trás, significa descartar, significa empurrar para longe, quase rejeitar, abandonar num sentido muito cruel mesmo. A grande pergunta de hoje à noite é, o que está acontecendo aqui? A primeira pergunta é, o que é esse abandono de Jesus? A segunda pergunta é, por que Jesus está sendo abandonado? A terceira pergunta é, o que isso tem a ver comigo? O que é o abandono de Jesus na cruz? Por que Jesus tem que passar por esse abandono? E em terceiro lugar, o que isso tem a ver comigo? Imagine esse cenário terrível quando entre meio-dia e 3 horas da tarde, quando deveria haver grande luminosidade sobre a Palestina, trevas populam o horizonte de todo aquele lugar, e aquele lugar agora enegrecido, tem debaixo de si uma cena brutal acontecendo. 3 homens morrendo numa cruz, e no centro dessa imagem, um deles clama, Deus meu, por que me desamparaste? Existem 3 alternativas entre os eruditos para explicar esse clamor de Jesus. Albert Schweitzer é famoso por dizer o seguinte, não tem nada demais acontecendo aqui, Jesus está se sentindo vulnerável na cruz, e nesse exato momento, ele morre como um homem piedoso, um judeu piedoso deve morrer. Ele morre citando um salmo. Albert Schweitzer diz que
Jesus está às vésperas da morte, e que como um bom judeu piedoso, ele escolhe as palavras de um salmo e o recita, e calhou de ser o Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? No entanto, a gente poderia objetar algumas alternativas. A primeira dela é, por que Jesus escolheu esse salmo e não todos os outros muitos versículos que seriam aplicáveis e justificados nesse momento aqui, do saltério? Porque ele não escolheu de repente um versículo assim, o Senhor é o meu pastor e passa comigo por vale de sombras e morte. Por que Jesus escolheu esse salmo? Então essa tese ela é fraca e liquefeita. A segunda ideia, ela nos é trazida por alguns eruditos que diz o seguinte: Jesus começou a recitar o Salmo 22, porque sentia que a hora da sua morte se aproximava. O Salmo 22 começa com lamento e ele avança para notas de otimismo e confiança, mas no meio do processo ele morre, e ele não consegue citar o Salmo completo, como se Jesus não fosse sabedor do momento em que renderia o seu espírito. A terceira hipótese, um erudito chamado Walter Wessel diz o seguinte: as interpretações que sugerem que Jesus começou a recitar o Salmo 22 com a intenção de recitá-lo todo, e que termina com uma nota de triunfo, mas morreu antes de passar do versículo 1, são tentativas absolutamente desesperadas de se desviar da realidade do abandono da cruz. É como se nós não quiséssemos aceitar o que Jesus está clamando aqui. É como se nós quiséssemos desviar o olhar para o que está operando-se debaixo dos nossos olhos aqui. O fato de que, próximo ao seu momento de morte, Jesus sentiu-se abandonado por Deus. É engraçado que nós somos confrontados, se nós levarmos as palavras de Jesus a sério, e creio que devemos fazê-lo, nós somos confrontados com o mistério do abandono. Don Carson diz assim: é melhor aceitar as palavras de Jesus como elas são. Jesus está afirmando a sua consciência de ter sido abandonado pelo Pai. É engraçado, Jesus, como alguém que tinha profunda intimidade com Deus, como Jesus poderia alegar ter sido abandonado por Deus, não sentir a presença de Deus e estar equivocado precisamente no momento da cruz? A grande questão é, o que isso significa? O que esse abandono significa? E João Calvino, meditando esse texto, vai dizer o seguinte: nós estamos diante de um mistério, algo que não pode ser completamente explicado pela teologia e pela razão humana, mas o abandono da cruz é algo como um estado de perdição colocado sobre Jesus, a nosso favor e em nosso lugar. João Calvino diz que Jesus estava experimentando ali na cruz algo como um estado de perdição, porque o nosso pecado foi alocado sobre Jesus, porque as nossas iniquidades elas foram colocadas sobre Jesus, e nós sabemos que o pecado necessariamente separa-nos de Deus, porque Deus é santo e justo e não pode coabitar com o mal. Nós nos lembramos dessa reflexão feita esse ano, intitulada Separação. Quando o homem ele dá as costas para Deus e ele vai embora, existe então um abismo de separação, existe um hiato, existe uma distância. E quando o nosso pecado ele é colocado sobre Jesus, Jesus experimenta aquilo que nós deveríamos experimentar: separação de Deus. No entanto, quando nós pensamos um pouco sobre isso, algumas ideias pipocam na nossa cabeça. E a primeira delas é: o que esse evento de separação significa para nós cristãos trinitários? Nós que cremos na doutrina da Trindade, de que o Pai, o Filho e o Espírito são de uma única essência e o são por toda a eternidade, o que isso significa dentro da experiência intratrinitária do próprio Deus? Carson diz assim: se nós perguntarmos em que sentido ontológico o Pai e o Filho estão aqui separados, a resposta deve ser que não sabemos, porque não somos informados pela Escritura, nós estamos diante de um mistério. Agora pense bem no que isso significa, na experiência de Deus, na experiência do ser de Deus.
O Pai e o Filho foram um só por toda a eternidade, em perfeito amor, em perfeita comunhão. O Filho encarna, o Filho serve no seu ministério, ele é crucificado. No instante da crucificação, o Pai e o Filho experimentam uma separação misteriosa, algo que eles nunca experimentaram antes em toda a eternidade, algo que eles nunca vão experimentar de novo em toda a eternidade futura. Então a cruz produz uma marca, uma experiência única na vivência do próprio Deus, que ele nunca experimentou antes e que ele nunca experimentará depois. Ao levar o nosso pecado na cruz, Jesus viveu algo que ele jamais soube o que era sentir-se separado do Pai, e que ele jamais saberá novamente. O nosso Deus é uma comunidade eterna, santa, que experimenta comunhão perfeita em si mesmo. Eu gosto de um comentário do Keller, quando ele diz assim: quanto mais antiga, mais profunda e mais íntima é uma relação de amor, mais queima a dor quando o relacionamento é rompido. Pense em como aqueles pequenos instantes, eles foram claudicantes, asfixiantes, foram ácidos e foram tórridos na experiência de Jesus. Pense o quanto aqueles pequenos espaços de minutos entre o clamor do abandono e a morte, pense o quanto tempo, aquele tempo de solidão, o quanto tempo psicológico durou aquilo para Jesus. Você sabe que o tempo psicológico não é mesmo que o tempo cronológico, né? Você que já ficou aí esperando o dentista e ouvindo o motorzinho do lado de fora, sabe que aquilo pode durar uma eternidade inteira. Imagine aqueles instantes em que Jesus se sente absolutamente abandonado de todos, inclusive do seu próprio Pai, levando sobre si mesmo o peso cósmico do pecado da nossa salvação. A segunda pergunta é: por que Jesus tem que passar por esse abandono? Por que Jesus tem que ser abandonado na cruz? Lembre-se que nós tendemos a minimizar e esgotar o conceito da ira de Deus. Nós, cristãos contemporâneos e toda a nossa geração, gostamos da ideia de um Deus que é uma grande avó celestial, passadora de pano, e que tudo está bem, e que tudo vai ficar bem, e que você é lindo, e que tudo que se faz por amor está tudo bem. Como se ele não tivesse uma bússola moral. A grande questão é que ao longo de toda a Escritura, Deus se ira contra o pecado, e nós esperamos, em parte, que ele o faça, porque só um Deus que se ira contra o pecado é capaz de combater o mal ativamente, a fim de que o bem finalmente triunfe sobre o mal. Mas há um problema: nessa equação nós somos parte do mal do mundo, por causa da doutrina do pecado. Nosso coração não é limpo, e todo mundo que tem um pouquinho de autoconsciência há de concordar comigo de que nós somos seres fragmentados, que nós estamos quebrados, e que há alguma coisa em nós que absolutamente não funciona como deveria. Então nós podemos, munidos desses fatos, responder agora a questão sobre o perdão de Deus. Como é que Deus perdoa homens e mulheres pecadores? Porque Deus não abre mão da sua justiça, mas Ele derrama a sua ira e a sua justiça sobre Cristo, quando o nosso pecado é alocado nele. Quando o nosso pecado é alocado em Cristo, então o nosso pecado é julgado, sentenciado, e Jesus é sentenciado à morte em nosso lugar. E é por isso que Jesus morre, e Ele tem de morrer. E é por isso que a sua morte é cruenta e brutal, e tem de ser. Não por Ele, e não por causa dele, mas por causa do nosso pecado colocado sobre Ele. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Paulo escrevendo em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E é por isso que nós nos lembramos na semana passada que os evangelistas, eles insistem em conectar a morte de Jesus por um lado, ao rasgar do véu por outro. Porque se esse véu é essa camada intransponível até o Santíssimo Lugar, esse lugar de separação, esse instrumento que materializa a separação gerada pelo pecado, então apenas a morte de Jesus em nosso lugar pode fazer com que nós possamos ter acesso a Deus. Jesus foi lançado fora, em abandono, em um lugar de trevas, para que nós pudéssemos ser achegados à intimidade, ao colo de Deus por meio de Cristo. Deus teve de lançar o seu Filho fora em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser acolhidos no colo de Deus como filhos adotados em Cristo. Don Carson, comentando esse texto, diz assim: nesse grito de abandono, o horror do pecado e o custo da nossa salvação são revelados. A última pergunta é: o que isso tem a ver comigo? Tendo sido criado, todos nós, tendo sido criados num país de colonização católica, eu duvido que exista um brasileiro que não saiba do fato histórico da morte de Jesus na cruz. Eu duvido. Nós temos crucifixos por todo lado. A cruz faz parte da cultura ocidental. É impossível que alguém diga assim: eu nunca ouvi falar que Jesus morreu numa cruz. Acho absolutamente improvável. A grande pergunta é: por que é que tantas pessoas, sabendo do fato histórico da morte de Jesus, isso não transforma seus corações, não altera significativamente a arquitetura dos seus corações, não impacta o curso da sua história pessoal? Eu me lembro que certa feita, uma ovelha minha no gabinete me fez uma pergunta muito perspicaz. Ela disse assim: pastor, você não acha que é um pouco perigoso a gente pregar sobre a cruz de Cristo todo domingo? Porque eu já reparei, pastor, que todo culto que eu vou, de alguma forma você acaba chegando na cruz. Eu não sei como é que você faz isso, mas você sempre chega na cruz. Isso é de propósito? Eu falei: é de propósito. Mas todo culto? Eu falei: todo culto. Mas pastor, eu acho que tem um perigo aí. Eu falei: pois não, me elucide, por favor. Será que ao falar todo domingo da cruz de Jesus, nós não vamos acabar ficando assim, tão familiarizados, que isso já não faz a diferença na nossa vida? Você não acha que a igreja vai começar a ouvir sobre a cruz de Jesus meio que no piloto automático? É porque, pastor, a gente fala tanto sobre amor, a gente usa tanta palavra amor, daqui a pouco a palavra amor não significa nada. E eu fiquei pensando assim: nossa, será que quando eu chego nos 5 últimos minutos do sermão, e que quando nós vamos conectar o que nós ouvimos à cruz de Cristo, será que a igreja fala assim: ah, essa parte da história eu já ouvi, agora eu vou começar a pensar nos boletos da segunda-feira, e já vou começar a fazer um exercício mental do que eu vou comer aqui depois do culto, o que será que está passando no Fantástico? Eu disse para ela: olha, a gente pode pensar nisso da seguinte maneira: você acha que quando a gente é casado com uma pessoa há 10 anos, a gente conhece completamente essa pessoa? E ela, que já era uma pessoa mais madura e vivida, disse assim: não, pastor, na verdade, a gente está começando a conhecer. Eu falei assim: depois de 20 anos? Não, pastor, a gente ainda está começando a conhecer essa pessoa. E depois de 30 anos? Não, a gente ainda está. Por quê? Porque aquela outra pessoa é um mundo inteiro de coisa, pastor. E quanto mais a gente conhece, mais a gente descobre que a gente não conhece. Eu falo: pois bem, se a cruz é esse evento tão maravilhoso, tão único, tão singular na história do universo inteiro, então quanto mais eu medito sobre a cruz, mais eu fico maravilhado, e mais eu descubro que eu não sei, e mais eu descubro que há um mistério pungente que me conecta a essa narrativa de alguma maneira. Então, eu quero te lembrar de uma coisa: toda vez que você sentar-se aí, e alguém estiver aqui, você vai ouvir sobre a cruz de Jesus.
Esse é o nosso compromisso com você. Mas todas as vezes que nós o fizermos, eu vou sempre questionar: você já teve um encontro pessoal com a cruz de Jesus? Pense nessas duas histórias correlatas. Eu morei em Niterói. E aí, qual é aquela praia lá que só vai surfista e que bate onda lá? Itacoatiara, obrigado. Aí vamos supor que eu falo assim: vamos dar uma caminhada lá em Itacoatiara. Aí a gente vai lá para Itacoatiara. Itacoatiara é uma praia muito legal, porque quando você vai, está muito sol, muito calor, você não tem coragem de entrar na água, porque ela ameaça te massacrar toda hora, por causa das ondas enormes, e você fica com muito calor, a poucos metros da água e passando uma raiva danada, né? Então eu te chamo para caminhar lá em Itacoatiara. E aí eu falo assim: nossa, eu sou muito seu amigo, Júnior. Eu gosto muito de você, cara. Né? Ainda mais porque você é de São Gonçalo e estamos aqui em Niterói. Então vamos lá, Júnior. Te amo muito, você é meu amigo. Olha, Júnior, eu te amo tanto que eu vou fazer uma coisa para demonstrar o meu amor. Aí eu saio assim, dou um pique na areia, pulo nas ondas de Itacoatiara, já tomo logo de cara um capote, já tomo o outro por cima, daqui a pouco eu afogo e morro. Morro para demonstrar o meu amor. Primeira coisa que você vai pensar é: cara, como esse cara me amava. A segunda coisa que você vai pensar é: cara, como esse menino era maluco. Tinha muitos problemas. Tomara que esteja no colo do Redentor agora. Eu morri por amor, mas você não estava em perigo, você não estava afogando, não havia nada de errado com você. Agora pense numa outra história. Em 1917, no porto de Halifax, Canadá, estava chegando um cargueiro vindo da França, um cargueiro do exército francês chamado Mont Blanc, e ele portava uma quantidade exorbitante de equipamentos bélicos da época. Ele teve uma colisão com um outro barco na entrada do porto, e o Mont Blanc pegou fogo. Começaram imediatamente a evacuação do porto. Havia um porto, havia um telégrafo e havia uma central de trem que conectava tudo isso. E eles começaram uma evacuação imediata, porque o Mont Blanc explodiria em poucos minutos. Então havia dois encarregados de cuidar do telégrafo: Vincent Coleman e mais um amigo. E quando eles começaram a evacuação, Vincent Coleman e seu amigo deixaram o telégrafo para trás e correram um bocado, quando Coleman se lembrou no meio do caminho de que havia um trem chegando. Havia um trem com centenas de vidas, indo exatamente na direção do epicentro da explosão. Ele lembra-se desse trem, ele faz seu caminho de volta, assume o telégrafo e envia desesperadamente várias mensagens procurando parar o trem. Ele envia várias mensagens, isso dura 20 minutos. Na última mensagem ele diz: parem o trem, vidas em perigo, adeus. O Mont Blanc explode, matando instantaneamente 2.000 pessoas, deixando 9.000 feridos, uma das maiores explosões não nucleares da história. Mas o trem que estava a caminho de Halifax havia recebido a mensagem, havia parado, centenas de vidas foram salvas. Vincent Coleman morreu para salvar centenas de vidas, das quais ele não conhecia. Você consegue ver a diferença entre as duas histórias? Eu me lancei no mar apenas para mostrar o meu amor, mas eu não salvei absolutamente ninguém. Vincent Coleman morreu e é herói canadense, existe um memorial no seu nome, mas ele morreu substituindo outras pessoas. Eu te digo nessa noite, se você não sabe aqui e aqui que Jesus morreu a sua morte no seu lugar, eu te digo, a cruz de Jesus não te vale de nada. Se a cruz é um evento na história,
E Jesus morreu para demonstrar amor. E essa é uma expressão absurdamente patética e sentimentalista do nosso tempo. Porque em nenhum momento a Escritura diz que Jesus morreu para dar uma demonstração de amor. A Escritura diz que Jesus morreu no lugar de homens e mulheres pecadores. Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar. Aquela escuridão deveria ter caído sobre mim. Aquele abandono deveria vir sobre mim. Aquela dor deveria estar sobre mim. Aquela vergonha, aquela tonelada de culpa eram minhas. Mas muitas vezes nós não conectamos as coisas. E é engraçado. É difícil você se sentir genuinamente salvo se você antes não estava se sentindo profundamente perdido. É impossível entender a boa notícia do Evangelho sem a má notícia do Evangelho. É impossível entender o que Deus está operando em Jesus se eu não sei que esse lugar de ser jogado fora, lançado à distância, de ser colocado em trevas, de ser deixado solitário, se eu não sei que isso é o que deveria vir sobre mim, então eu não fico nada consternado sobre o fato de que isso tenha vindo sobre Jesus. A grande questão nessa noite, eu não estou te perguntando se você sabe sobre a cruz, eu presumo que você sabe. Eu estou te perguntando, como se nós estivéssemos conversando assim, numa conversa de um para um. Eu estou te perguntando, você sabe que aquela cruz era sua? Você sabe que você deveria estar lá? Porque se você não souber, infelizmente essa cruz ainda não significa nada para você. Ela é só uma ideia, elegante, na imaginação, mas nada. Ela ainda não chegou a ponto de transformar a arquitetura do coração por completo. Ela ainda não chegou a ponto de mudar a história da sua vida por completo. Mas ela pode fazê-lo. Senhor, obrigado porque todas as vezes nós queremos como comunidade abrir a palavra e olhar para a cruz com temor santo, mas sem nenhuma reserva, com os olhos bem abertos, pedindo que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que o conhecimento de Cristo, a sua largura, a sua profundidade, a sua altura e a sua majestade possam se derramar sobre o nosso coração. Jesus bendito, muito obrigado. Muito obrigado porque, Senhor, aquela cruz deveria ser minha. Deveria ser minha. Senhor Jesus, nós mal conseguimos imaginar todo o horror, toda a dor que cortou sua alma quando você se sentiu abandonado pelo seu próprio pai. Nós não conseguimos dimensionar a dor do coração desse pai ao sentir que por 1/1000 de segundo, não importa, ele estava distante do seu filho. Nós sentimos muito, Senhor, porque nossas escolhas fizeram você passar por isso. Nossas escolhas fizeram você passar por isso. Mas ao mesmo tempo nós agradecemos, Senhor, porque você teve coragem e amor suficientes para enfrentar isso no nosso lugar.
Espírito Santo, nós pedimos mais uma vez que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração para ver a majestade da cruz. E nós queremos nos ajoelhar espiritualmente sob o madeiro, Senhor, para que nós possamos ter uma experiência de verdade com o Seu amor. Amor que substitui, amor que sacrifica-se, amor que se doa, amor que sofre. Não amor de boca para fora, Senhor, não um amor de discurso apenas, mas um amor que é capaz de perdoar e de redimir, precisamente porque está apto para morrer em nosso lugar. Senhor Jesus, faz com que todas as vezes que nós estivermos reunidos, que no centro da paisagem esteja sempre a cruz de Jesus, o seu amor, o seu sacrifício, e que por todos os anos que nós estivermos aqui como igreja, que o Senhor nos dê coragem, ousadia e um novo senso de maravilhamento em relação ao Evangelho, que nunca se torne banal, trivial, comum, repetido, jamais, que sempre e sempre e sempre nós possamos, Senhor Jesus, ter o nosso coração tocado, transformado, purificado pelo poder do Evangelho. Nós oramos gratos nessa noite, em nome de Jesus.